Achou. Gente, vou apresentar para vocês a professora Thaís Rocha. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, daqui de onde somos, do LabVet. Possui residência em Clínica Médica de Grandes Animais pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. Mestrado e doutorado em Medicina Veterinária, com ênfase em Clínica Médica Veterinária, também pela Unesp de Jaboticabal. E atualmente ela é docente das disciplinas de Semiologia Veterinária e Clínica de Animais de Grande Porte 3 na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. É isso, certinho? E hoje a nossa palestra com a professora Thaís vai ser sobre proteinograma, importância e interpretações. Aí eu te dou a palavra agora, se você quiser se apresentar, falar qualquer coisa, fique à vontade, professora. Tá certo. Muito obrigada, eu queria agradecer a você, Beth, a toda a equipe, né, por esse convite. Eu fiquei muito feliz de ser chamada para dar uma palestra de uma equipe da universidade onde eu me formei, né? Depois que eu me formei, eu fui para o interior de São Paulo, fiquei meio distante do pessoal da Rural. Então, fiquei muito feliz com esse convite, com essa oportunidade, para falar um pouquinho sobre um assunto que eu trabalhei bastante na minha pós-graduação, né? E nós temos uma linha de pesquisa bem interessante sobre proteinograma em várias espécies, inclusive. Mas, assim, deixar claro que eu vou, né, passar para vocês todas as informações que eu puder e esclarecer todas as dúvidas que eu puder também. Mas eu vou ter uma tendência, já de antemão explico, de dar uma puxada para o lado da clínica sempre, né? Porque, na verdade, é a minha área de atuação. Então, eu vou acabar fazendo esses ganchos aí de vez em quando, né? Focado principalmente em clínica de grandes animais. Eu já recebi a lista de vocês, né? Com algumas dúvidas. E aí eu aproveitei essas dúvidas também para orientar um pouco, né? Como é que vai ser essa abordagem inicial do assunto. Então, eu vou, na verdade, fazer uma breve introdução, né? Falando um pouco a respeito da importância das proteínas em geral, e depois a gente vai, né, enveredando para a área de interesse, né, o que a gente acaba focando mais quando a gente pensa em proteinograma, tá? Então, basicamente, né, quando a gente pensa na composição do sangue dos animais, né, principalmente o plasma, né, a parte líquida, as proteínas são um dos principais componentes, né, em termos de abundância, é mais abundante do que carboidrato, do que lipídio, do que outros compostos. E elas têm uma grande importância, uma ampla importância em todo o organismo, com funções estruturais, de transporte, manutenção de pressão oncótica no sangue, enfim. E nesse sentido, né, acaba sendo bem interessante a gente recordar. Tá bom. Então, nesse sentido, né, é importante também que a gente recorde dos primórdios, né, do nosso contato com o mundo das proteínas, quando a gente pensa na classificação das proteínas com relação à sua estrutura, né, ao seu pH, né, a sua carga elétrica, enfim, uma série de fatores aí. Então, lembrando da estrutura das proteínas, que isso vai ser importante quando a gente pensar no proteinograma, né, a estrutura primária das proteínas vai ser a sequência de aminoácidos, né, unidos por ligações peptídicas, e depois a gente vai ter um aumento da complexidade dessa estrutura. Então, a gente vai ter formação de alfa-hélice, né, com uma dobradura, digamos assim, né, tridimensional dessa proteína. Então, a gente vai ter a estrutura primária, né, que é a sequência de aminoácidos, a secundária, que é essa alfa-hélice, depois a terciária, a quaternária, e né, quanto maior o número, né, maior a complexidade dessa estrutura. E isso acaba sendo importante, né, a gente relembrar um pouquinho dessas questões, porque para o proteinograma é uma questão que vai estar diretamente relacionada ao processamento dessa amostra e a técnica que a gente usa para poder interpretar, né, e quantificar as frações de proteína dentro do soro do animal, principalmente. Então, quando a gente pensa, né, na avaliação das proteínas, puxando aí para uma importância clínica, né, então como eu vou usar essa informação, como eu posso utilizar uma ferramenta, né, mediante a avaliação da concentração de uma ou de várias proteínas, para eu conseguir saber o que está acontecendo com o meu paciente, né, qual é o prognóstico que ele tem, se ele está respondendo no tratamento, a gente tem aí a inserção do proteinograma, né,
que é uma ferramenta extremamente útil e válida para esse fim, né, para esse objetivo. Então, na realidade, assim, quando a gente pensa em indicações, né, o porquê a gente fala sobre proteinograma, qual a importância dessa ferramenta? Ela vai exatamente ser uma maneira, né, da gente conseguir avaliar várias frações proteicas de maneira simultânea. Então, a gente consegue visualizar, né, dentro daquele material biológico, que na grande maioria das vezes é o soro sanguíneo, mas que pode ser líquido, urina, líquido sinovial, né, líquido peritoneal. A gente consegue avaliar várias frações proteicas simultaneamente e comparar, né, o que a gente encontra numa situação de normalidade e o que a gente encontra numa situação de enfermidade. Então, nesse sentido, né, é interessante a gente pensar no proteinograma, agora o negócio vai começar a tombar aqui, como uma ferramenta exatamente para a gente poder avaliar várias frações proteicas, né? E aí, na verdade, assim, existe toda uma história, uma evolução dessa avaliação ao longo do tempo. Então, quanto mais antiga, né, essa história, mais simples as ferramentas, né, e menos informação a gente tem. Quanto mais recentes, mais modernas, mais complexas, muitas vezes mais caras, né, mas mais informação a gente obtém. Então, é interessante essa questão, né, de quando a gente faz rotineiramente uma determinada técnica, a gente começa a achar aquilo, né, mais ou menos simples, é tranquilo de fazer, e quem nunca fez acha que, nossa, é um bicho de 7 cabeças, né, coisa do outro mundo, assim. E na realidade é bem interessante frisar esses pontos também, porque assim, a técnica que eu trabalhei mais, né, durante a minha pós-graduação foi a eletroforese em gel de poliacrilamida, né, para fazer o proteinograma. E essa técnica, na verdade, ela é uma técnica antiga também, mas ela ainda agrega mais informação do que técnicas como a eletroforese em gel de agarose, né, que a gente consegue visualizar ali poucas frações proteicas, 6, 7 frações proteicas, dependendo da espécie, mas que hoje em dia ainda é usado em alguns laboratórios, porque ainda assim traz informações importantes para o dia a dia do clínico e do patologista clínico também. Então, dentro dessa cronologia, né, quando a gente pensa em avaliar, então, várias frações de proteínico, como isso se traduz, né, como uma importância, né, para a abordagem de um paciente. O que a gente tem, né, de mais antigo que ainda está em uso é o gel de agarose. Então, a gente vai pegar essa amostra biológica, esse soro, né, e aí, em geral, a gente vai utilizar o soro mesmo e não o plasma, né, porque, basicamente, a diferença entre esses dois, isso foi até uma pergunta que já tinha sido feita aqui, é a presença do fibrinogênio. Né? Então, plasma tem fibrinogênio, o soro não tem. E a presença do fibrinogênio aumenta muito a complexidade biológica desse fluido. E isso acaba interferindo um pouco exatamente na qualidade da sua avaliação, né? Da sua eletroforese, do seu proteinograma. Então, a gente acaba utilizando soro. É preferível utilizar soro ao plasma, tá? E aí, nesse sentido, né, com o gel de agarose, a gente consegue dividir essas frações proteicas, né, em poucas frações diferentes. A gente vai ter a albumina, que é a principal, a mais abundante, né, que é extremamente importante para o bom funcionamento do organismo. E nós vamos ter as frações alfa, beta e gama globulina. Né? Então a gente tem essa divisão aí, se a gente repartir as principais proteínas, né, do sangue do animal. Em 2, a gente vai ter a albumina de um lado, globulina do outro, e a globulina se divide em algumas outras frações importantes. Então, na rotina, né, quando você tem essa avaliação diária dos pacientes, é muito comum, né, quando não há esse recurso, quando não há essa indicação, a gente pedir proteína total e eventualmente não pedir albumina, né, não se preocupar com o teor de globulina. E quando vem uma alteração, né, nessa concentração de proteína total, a gente fica na dúvida, e aí, o que está alterado, né? Então, é interessante a gente saber aí como é que a gente vai interpretar quando está dentro do esperado ok, quando não está, né, a gente precisa de recursos além. Então, de uma forma mais simples, né, diariamente, assim, a gente pode pegar,
avaliar, né? Tem a proteína total, de preferência avaliada pelo método do Biureto, né? Uma avaliação bioquímica mesmo. E aí avalia, além da proteína total, avalia a albumina também. Tem concentração de proteína total, tem concentração de albumina, subtraio, eu tenho a fração globulina, certo? Que, para grandes animais, a gente até utiliza bastante essa avaliação, se a fração globulina está aumentada ou não, como indício de uma reação inflamatória importante, como indício de uma resposta do organismo desse animal a uma injúria. Eu não sei em pequenos, né, porque eu não tenho muito essa vivência, se costumam fazer dessa maneira aí. E aí, em algumas situações específicas, surge a necessidade de detalhar um pouco melhor essas frações. E aí, nesse sentido, um eletroforese em gel de agarose já poderia, né, agregar um pouco mais de informação aí. E aí, a gente pensando nessas frações, né, eu vou ter numa corrida de eletroforese, né, em gel de agarose, poucas frações proteicas, mas eu já consigo aí alguma informação. Então, vou ter a albumina, que é a proteína, a princípio, mais abundante, e aí depois eu vou ter as frações alfa, beta e gama globulina. Na fração alfa, eu tenho várias proteínas de fase aguda, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Na fração beta, eu também tenho proteínas de fase aguda e tenho algumas imunoglobulinas, porque IgA e IgM podem correr no finalzinho da fração beta. E na fração gama eu vou ter as imunoglobulinas de maneira geral, IgG principalmente, né? IgM e IgA podem eventualmente correr na fração gama. Então, é uma avaliação, entre aspas, mais simples, mas que em algumas circunstâncias clínicas já pode me indicar, por exemplo, se esse animal tem uma resposta inflamatória muito intensa, né? Se esse animal tem um indício laboratorial, né? Associando sempre a clínica, de uma neoplasia, tá? Mas não é assim a minha vivência, né, a utilização dessa técnica e nem essa interpretação, porque principalmente os quadros neoplásicos acabam sendo bem mais comuns em pequenos animais do que em grandes, né? Então a gente acaba não utilizando tanto. E aí quando a gente parte para uma situação, né, de necessidade de um detalhamento maior dessa amostra, né, saber de fato quais são as concentrações dessas proteínas de fase aguda, né, a gente pode partir para uma técnica mais elaborada, né, que é a eletroforese em gel de poliacrilamida, que aí a gente consegue um fracionamento maior desse soro e a gente consegue identificar um número maior de proteínas, né, nesse contexto. Então, qual seria a importância disso, né, para quem eventualmente nunca ouviu falar, né, não tem muita intimidade com o assunto? As proteínas de fase aguda, elas vão ser marcadores importantes dentro do organismo da resposta de fase aguda. O que é a resposta de fase aguda? É uma resposta inespecífica que o organismo vai montar frente a uma injúria, né? Bater o dedinho do pé lá no pé da cama, né? Um animal sofreu um trauma, um animal tem uma neoplasia. Em qualquer situação, né, em que há um estímulo para uma resposta inflamatória, vai haver essa resposta de fase aguda e o estímulo para a produção de uma série de proteínas que vão ser de maior ou menor importância, dependendo da espécie. Então, o perfil de proteínas de fase aguda, né, a importância de uma determinada proteína em detrimento de outra, vai depender também da espécie que a gente está falando, que a gente está abordando, né, que a gente trabalha. Então, isso também é uma questão importante. E aí, se a gente pensar em uma situação de aplicabilidade dia a dia, né, de ter isso numa rotina, a eletroforese em gel de poliacrilamida não tem essa disponibilidade na agenda dela, né? Normalmente a gente tem isso mais em uma situação de pesquisa, né, porque avaliando essa técnica, concluiu-se que a gente consegue identificar uma série de proteínas que aumentam, né, de forma bem marcante diante de um determinado estímulo específico. Então, por exemplo, eu posso comparar o perfil de eletroforese de um animal normal, né, com um animal que passou por um procedimento cirúrgico. E aí eu vou ter o aumento de uma determinada fração proteica. E aí eu posso utilizar esse parâmetro, né, obviamente avaliando em momentos consecutivos, sucessivos, se isso está relacionado ou não ao prognóstico do animal. Então, se esse aumento se mantiver por bastante tempo, ou se ele for exagerado, né, isso eventualmente pode indicar que esse animal tem um prognóstico ruim,
né? Que essa resposta de fase aguda, ela está muito exagerada e existe um marcador no organismo do animal que me diz que essa resposta não vai ser benéfica, esse animal eventualmente não vai evoluir bem. E aí acaba sendo bastante interessante em nível de pesquisa. E, na verdade, a ideia, né, a concepção geral, quando se fala no trabalho com proteínas de fase aguda, né, com esses marcadores, é exatamente a gente conseguir identificar que proteínas são mais importantes em um determinado cenário, né, o quanto elas se alteram, o quanto a dinâmica entre elas se altera, né, e se eventualmente a gente consegue desenvolver algum outro teste, né, alguma outra técnica que se torne mais fácil para uma avaliação dia a dia. Então, assim, só puxando um gancho aqui, de maneira geral, né, eu trabalhando nessa área, tinha essa concepção, proteína de fase aguda, eletroforese e tal, uma coisa que não é uma resposta rápida, quando você faz a técnica, demora aí quase 48 horas para você ter o seu resultado, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a técnica propriamente. E aí um dia o meu filho ficou doente, tá? Eu levei ele no hospital. E aí tô conversando com a médica, ela falou, olha, ele tá com a auscultação um pouco diferente, talvez seja pneumonia, mas não tá muito característico. Eu vou pedir um raio-x de tórax, vou pedir um PCR. Aí eu fiquei assim, PCR? PCR para mim é reação da polimerase cadeia, né? Aquela coisa assim, tipo, PCR do quê, minha filha? Como assim? Não, PCR e tal, e a gente faz hemograma e a gente vê. E aí depois ela pegou o resultado e falou que PCR tá aumentada, é pneumonia mesmo. Quando eu olhei, era proteína C reativa. Proteína C reativa. Que é uma proteína de fase aguda. E eu falei, tá vendo? Na rotina, para seres humanos, algumas dessas proteínas já são utilizadas. Não pelo proteinograma, né? Provavelmente ELISA é feito para identificar essa proteína. Só que isso, né, qual foi a etapa que provavelmente foi seguida para chegar nessa conclusão de que a PCR é importante, é um marcador, né, que pode indicar, por exemplo, que uma criança tem pneumonia, né, quando o médico está na dúvida ali no exame físico. A gente faz o levantamento, né, avalia o sangue de vários animais, né, de várias pessoas, no caso, né, dentro de um determinado contexto clínico e ver, quando tem esse quadro aqui, essa proteína aumenta. Então, se ela tiver além de um determinado valor de referência, isso é uma informação importante para o clínico considerar, né? Então, a ideia na veterinária, né, seria exatamente de chegar a esse ponto, né, da gente ter essa disponibilidade de uma avaliação mais próxima ali, um resultado mais rápido, que auxilie, né, o clínico nessa tomada de decisão ou no acompanhamento, né, de uma resposta a tratamento, saber se o animal está evoluindo bem ou não dentro daquele quadro. Então, isso seria extremamente interessante, né? Então, isso é uma coisa que é um estudo que está em evolução. Tomara, né? Sim! E, na realidade, assim, existem muitos trabalhos que foram conduzidos que trazem informações muito interessantes de diferenças entre doenças, né? Então, por exemplo, não são todas as proteínas que foram identificadas, né? Que a gente consegue olhar o traçado de um gel e dizer, essa aqui é a aptoglobina. Às vezes é uma proteína que a gente sabe o peso molecular aproximado dela ali, mas não tem uma identificação. A gente precisa de uma outra técnica, né? Uma espectrometria de massa, enfim, para saber qual proteína para a gente poder descobrir qual é a importância dela, comparar em outras circunstâncias, né, como é a cinética dessa proteína. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, traz muita informação, mas o proteinograma, né, dessa maneira mais detalhada, que traz mais informação para a gente em um blocão só, né, ele ainda está muito voltado para a pesquisa, né, ainda é uma técnica que a gente usa muito na pesquisa. Mas assim, não apenas para sangue, né? Essa técnica já foi aplicada a vários outros fluidos. Eu fiz em leite, por exemplo. Então, assim, a gente consegue avaliar concentração de imunoglobulinas na eletroforese, concentração de proteínas de fase aguda, a gente consegue avaliar líquido sinovial, né? Até Alguns fluidos biológicos. Do colostro também, né? Do colostro, sim. Então, assim, é bem interessante, né? Porque a gente consegue avaliar várias frações proteicas simultaneamente. Tem algumas limitações também, né? A gente pode falar disso um pouco adiante. Mas, assim,
por exemplo, eu pego o sangue de um animal, né, o soro de um animal, coloco lá no pocinho, faço a corrida. Em uma tacada só, eu consigo saber concentração de IgA, IgG, várias proteínas de fase aguda importantes, né? Então a gente tem muita informação de uma vez só. Dá para fazer em urina, dá para fazer até em líquor, né? A questão mais é que é necessária uma concentração mínima de proteína nessa amostra, né? Para que essa corrida fique boa, né? Para que a gente consiga realmente ter uma leitura dessa amostra. Mas assim, é muito interessante, né? Traz muita informação, né? No dia a dia, assim, nessa pesquisa. E aí, eu acredito que a tendência seja exatamente essa, né? A gente obter o máximo de informação, saber quais são as proteínas importantes, e com isso a gente ter uma outra técnica, ou até um refinamento dessa técnica, ou uma robustez dessa técnica, para passar um uso no dia a dia. O que mais que eu posso falar, gente? Eu vou assim, enganchando uma coisa na outra. Então, assim, pensando, né, na aplicabilidade, né, a gente já colocou essa situação de que no dia a dia é um pouco mais difícil, mas para pesquisa a gente consegue bastante informação. A implantação, né, a Elaine está perguntando aqui. Na realidade, assim, é caro, eu não sei dizer valores, tá? Porque, na verdade, os equipamentos que a gente utilizava tinham sido comprados há muitos anos e a gente ficava penando ali na manutenção, né? Mas, na realidade, assim, eu acho que o mais importante, né, além do equipamento, é você ter pessoas treinadas para fazerem essa técnica. Porque eu já presenciei algumas situações, né, em que uma interpretação errada, às vezes, prejudica todo um projeto de pesquisa. Então, acho que, de repente, seria interessante comentar um pouquinho mais sobre a técnica, assim. Sim. Né? Aí, qualquer coisa, se você quiser também sugerir uma ordem aqui pra gente seguir. A galera da patologia clínica fica feliz. Aí a clínica fica feliz e a patologia clínica fica feliz. Combinado, então. Então, na realidade, assim, o que acontece? Eu tenho a minha amostra, né, o meu soro sanguíneo lá. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou avaliar a concentração de proteína total nesse soro pelo método do biureto, que é o mais confiável, né, nosso melhor padrão. E aí eu vou saber quanta proteína tem naquela amostra. De maneira geral, né, proteína do soro tem valores elevados, a gente não tem problema de uma baixa concentração proteica para realizar a técnica, mas isso pode ter uma certa variabilidade. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei com bezerros antes de ingerirem um colostro, a concentração de proteína era bem mais baixa. Mas eu tive a sorte de trabalhar no laboratório que tinha um funcionário extremamente capacitado e ele já tinha todas as manhas e aí eu falava, esse aqui é momento zero. Ele, então pipeta um pouco mais de amostra aí para a corrida ficar bonita. E aí a gente ia adaptando. Então, assim, essa amostra... Experiência é tudo, gente. Resolve a vida da gente. Então, assim, você tem a sua amostra, você sabe o teor de proteína total da sua amostra, e aí ela vai passar por um processamento que inclui aquecimento e adição de SDS, que é como se fosse um detergente, né? Que ele vai transformar aquela estrutura complexa das proteínas da sua amostra em uma estrutura mais simples, né? Então, aquela estrutura terciária, quaternária que a gente comentou lá no início, ela vai se transformar em uma estrutura primária. Então, eu vou ter a sequência dos meus aminoácidos apenas e eu vou transformar todas as minhas proteínas em carga negativa. Então, eu vou igualar a carga de todo mundo e eu vou deixar todo mundo como uma tripinha de aminoácidos apenas, estrutura primária, tá? Quando eu for colocar essa amostra no meu gel, eu vou ter algumas questões interessantes também. Então, assim, a princípio a gente utiliza 2 géis, um sobre o outro, né? A gente tem o gel maior, que é o gel de corrida, e a gente tem o gel menor, que é o gel de empilhamento. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa minha amostra processada, vou pipetar ela no pocinho, né, que é feito com pente ali nesse gel de empilhamento, e vou submeter esse gel a uma carga elétrica. E aí essas proteínas vão, nesse primeiro gel, elas vão se organizar, entre aspas, por peso molecular. Quem tem peso molecular maior fica embaixo, quem tem peso molecular menor fica em cima, para elas entrarem no gel de corrida e se separarem de acordo com o seu peso molecular. Então, eu identifico as proteínas, basicamente, pelo peso molecular.
tá? Só que aí o que a gente precisa saber nessa situação? Não são todas as proteínas que vão entrar nesse gel, né? A gente tem proteínas que são muito pesadas, que dependendo do tamanho do poro que você utiliza no seu gel, porque isso você pode controlar também. Você pode ver qual é a sua proteína de interesse, qual é o peso molecular que ela tem, testar, né, que faz parte da experimentação, né? Testar várias misturas, várias proporções de acrilamida com bisacrilamida para você controlar, fazer tamanhos diferentes desse poro, do gel de corrida principalmente. E aí você consegue delimitar quais são as proteínas que vão ficar retidas no seu gel para você poder avaliar, tá? Então, não são todas as proteínas que vão entrar. Algumas são muito leves, quando acabar a sua corrida, né, que você manteve ali aquelas que são de interesse. Teve proteína que foi embora, né, saiu do gel, porque ela é muito leve e tal, e foi embora. E tem proteínas que são muito pesadas que mal vão chegar a entrar no gel. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um marcador, né, que tem proteínas de peso molecular conhecido, e aí eu consigo saber, depois quando eu escaneio esse gel, né, na verdade eu coro esse gel, escaneio esse gel, eu consigo saber ali qual é a relação entre a proteína da minha amostra e o peso molecular daquele marcador que está correndo junto no gel. E aí com isso eu tenho um peso molecular ali aproximado, né? Então o que eu já vi acontecer, por exemplo? A pessoa ir na literatura e falar assim, eu tenho interesse na amiloide A sérica, né? Porque é uma das proteínas de fase aguda mais importantes para várias espécies. E a pessoa olhou lá na literatura, o peso molecular dela agora eu não vou lembrar de cabeça, mas vamos chutar aqui, 80 kilodaltons. Aí a pessoa foi lá no seu gel, olhou, 80 kilodaltons é essa proteína aqui. Não é assim que acontece. Então, isso é uma questão importante, né? Quando a gente pensa na questão da experiência, né? Da troca de experiência com pessoas que já trabalharam nessa área, porque isso pode comprometer um trabalho inteiro, né? A pessoa faz toda a sua corrida, usou aquele tamanho de poro, já gastou, né? Porque os reagentes são caros, tem que ser reagentes de alta qualidade, então a gente só utilizava uma determinada marca. O aparelho, né? Como é um aparelho, o que a gente tinha lá era um pouco antigo, exige uma manutenção, então assim, é muito recurso que hoje em dia a gente não tem, né? Tem cada vez menos recurso para fazer pesquisa. Então, é bem importante saber o que vai ficar retido ali e o que não vai. IgM, por exemplo, é uma imunoglobulina que a gente não acha, a gente não consegue botar ela no gel, né? Então, essas questões são bem importantes, assim, quando a gente pensa na aplicabilidade em como eu vou conseguir aproveitar esse resultado. Quando você sabe a proteína que você quer encontrar, né, e é uma proteína específica que tem validade para você, que vai ser importante para você, é melhor fazer ELISA, né? Porque aí você tem uma mensuração específica, né? Você quantifica aquela fração proteica que você tem interesse. Mas em uma situação em que você quer avaliar, por exemplo, alguém aqui está perguntando de leishmaniose, né? Por exemplo, eu tenho cães com leishmaniose, eu quero saber qual é a proteína que aumenta nessa situação. Então, pode ser interessante eu fazer um proteinograma, né? Porque aí eu consigo ver a dinâmica, né? Na verdade, a cinética de várias frações proteicas diferentes, né? Então, tem essas questões aí que a gente tem que considerar. Leite, por exemplo, né? Quando eu fiz em colostro, a concentração de proteína no soro do colostro é muito alta. A gente tem que centrifugar mais essa amostra, a gente tem que utilizar uma quantidade menor de amostra quando vai fazer, né, pipetar lá para botar no nosso gel, senão fica um borrão só, não dá para ver nada de nenhuma fração proteica. Então tem algumas particularidades aí que são importantes, né? E o que mais? Vamos lá. Tá excelente, eu tô recebendo vários elogios aí. Que bom! Deixa eu ver aqui. Tem gente perguntando, né, que quer fazer um projeto trabalhando com a SDS-PAGE. SDS-PAGE, que é essa técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida utilizando dodecil sulfato de sódio, né, que é a que eu fiz também. É uma técnica muito interessante, agrega bastante informação. O único porém, né, quando a gente pensa especificamente nessa questão da pesquisa, é que para muitas revistas, principalmente revistas internacionais, eles já vêm com aquele questionamento, que ótimo, você fez isso aí, mas por que você não fez proteômica?
Tipo, meu filho, porque eu não tinha dinheiro para isso, né, obviamente. Então, assim, isso às vezes, para pesquisa, né, é bom dar uma avaliada, uma investigada antes na questão do impacto da publicação. São respostas muito válidas que a gente obtém com essa técnica. Mas, como existem técnicas mais avançadas e mais recentes, né, eventualmente isso pode comprometer uma publicação de maior impacto. Sim. Eu estou achando melhor, particularmente, vou emitir minha opinião aqui. Eu ir seguindo mais ou menos esse roteirinho das perguntas que vocês fizeram, porque eu começo a É, puxar gancho, cai lá, e aí com eu acabo certeza. pulando aqui. Não, eu vou até pensei, né? Eu vou te fazendo aqui, acho que eu olhei aqui que você não respondeu ainda, porque algumas você já respondeu, eu não vou perguntar de novo, né? Aí eu vou seguindo Aham, aqui, vou te fazendo as perguntas, que aí a gente já deu uma tá. introdução, e aí eu entro para as perguntas. Vou fazer até primeiro aqui que eu vi que mandaram. Vamos ver. Nossa, eu nunca mexi nessa parte aqui, ó. Qual literatura você indica para estudar essa parte de proteinograma? E deu uma sumida na sua voz. É que eu acho que quando eu vou ver, ela some. Perguntaram qual Ah, literatura você indica para quem quer estudar esse proteinograma. o proteinograma em si, na verdade, assim, existem alguns livros que falam da técnica, tá? E, na verdade, quem acabava lendo muito esses livros era o Paulo, lá do laboratório, que era quem fazia o gel, enfim. Eu não tenho Uhum. essa informação do livro que explica como é o proteinograma, mas tem muita literatura sobre proteínas de fase aguda. Então, elas não falam especificamente da técnica, mas Uhum. elas falam da interpretação, né? Quais são as frações proteicas que são importantes para uma determinada espécie, né? Como é essa cinética, o que já tem de estudo na literatura. Então, Uhum. existem muitas literaturas, né, em revistas importantes aí que falam, né? Você bota lá no mecanismo de busca, né, acadêmico, acute phase proteins e sai bastante coisa. Agora, qualquer coisa eu posso procurar saber com o Paulo quais são os livros que ele usava como referência, eu posso passar para vocês também, não tem problema, Show. tá? Quem tiver interesse, você passando pra gente, quem tiver interesse de alguma, a gente repassa. Mas aí manda pelo e-mail, tá, gente? Não manda pelo Tá. direct, não, que a gente fica perdido. Então manda direct. Então tá, Sim. então vou perguntar aqui. Não, essa aqui já fez. Em relação à eletroforese de proteínas, poderia nos dizer Uhum. quais seriam as principais indicações para se solicitar essa análise? Então, seria exatamente a avaliação de várias frações proteicas, né, em uma única tacada, digamos assim. Então, na realidade, a gente tem algumas configurações nas quais isso pode ser interessante. O que é importante a gente saber com relação, principalmente às proteínas de fase aguda, né? Por que elas têm esse nome? São proteínas cuja concentração aumenta diante de uma resposta inflamatória, né? Então, a gente tem a resposta inflamatória, essas proteínas vão ter um aumento na sua concentração. A produção dessas proteínas é principalmente realizada pelo fígado, né? O fígado, que faz tudo no organismo. Mas a gente tem algumas classificações com relação a essas proteínas que são interessantes a gente ter em mente. Então, assim, nós temos as proteínas de fase aguda maiores, que são aquelas que, no animal normal, elas estão em baixíssimas concentrações. Quando o animal tem um estímulo inflamatório, né, e aí quando eu falo inflamatório, a gente tem que lembrar que não é só, muita gente associa direto, né, inflamação com infecção, com trauma, mas a gente tem neoplasia, tem vários outros processos que levam à inflamação também, né? Então tem que ficar claro isso aí. Quando o animal tem um estímulo inflamatório, o aumento na concentração dessas proteínas é muito exacerbado. Tá? Então a gente tem, para cada espécie, aquelas proteínas maiores, que são aquelas que reagem mais diante de um processo inflamatório. Nós temos as moderadas, que são aquelas que estão presentes ali numa concentração relativamente baixa e tem um aumento não tão exagerado assim quando há um processo inflamatório. Nós temos as menores, que normalmente levam mais tempo para ter um aumento da concentração, né? E que também a concentração não aumenta tanto, comparando, né, um pré e um durante, a concentração não aumenta tanto. E nós temos ainda as proteínas de fase aguda negativas.
Então, a albumina, por exemplo, né, é uma proteína de fase aguda negativa. Quando há um processo inflamatório no organismo, a concentração de albumina diminui. Tá? Existem outras, como a transferrina também, mas, de maneira geral, nos trabalhos relacionados a essa área, não tem tanto enfoque, né, proteína de fase aguda negativa, é mais nas positivas mesmo. Então, qual seria a indicação? Você sabendo qual é a proteína mais importante para aquela espécie, por exemplo, eu trabalho com bovinos, a mais importante para bovino é a aptoglobina, né, e a amiloide acérica também. Então, você vai naquela sua proteína do seu resultado lá e vê. Se ela está numa concentração alta, né, isso indica que existe uma resposta inflamatória naquele indivíduo, que é importante, né? Então, já foram feitos trabalhos. A pergunta da Elaine aqui. Ela perguntou justamente em bovinos. Ah, então. Existem situações assim, em que a gente pode avaliar, por exemplo, o fator prognóstico. Né? Então, eu tenho equinos que foram submetidos a uma laparotomia. Né? E aí foi verificado que aqueles animais que apresentam um aumento mais exacerbado de uma determinada proteína de fase aguda, que se mantém por mais tempo, são aqueles animais que vieram a óbito. Né? Os animais que tiveram uma boa evolução e que sobreviveram, não tiveram um aumento tão exacerbado. Né? Eu posso avaliar a resposta terapêutica. Né? Eu estou tratando esse animal e eu quero saber se ele está, de fato, respondendo à minha abordagem ou não. Então, eu posso fazer essa triagem também pelas proteínas de fase aguda. Então, é bem interessante nesse aspecto. Né? Perguntaram também aqui, é importante que os resultados estejam em gráficos e não apenas em valores? Como que faz a interpretação do gráfico? Tá, aí eu vou focar mais na eletroforese em poliacrilamida, que foi o que eu trabalhei mais, tá? Mas aí eu vou fazer um ganchinho para a agarose, que aí assim, eu vi mais dados de literatura, na verdade, que eu não tenho tanto essa vivência, mas vamos lá. Na verdade, o que acontece? Quando o gel é escaneado, né, o sistema vai formar um gráfico meio bagunçado. Você vai lá no seu programinha, marca, né, você vai lá e seleciona. Isso é uma proteína, isso é uma proteína, isso é uma proteína. Dá uma limpada no seu gráfico, ele fica com um traçado mais bonitinho. E a partir daí você vai calcular. Lembra que eu falei lá no início, a gente tem a concentração de proteína total daquela amostra, né, antes de eu fazer esse processamento. E eu vou calcular a quantos % da minha amostra corresponde cada um desses picos do gráfico. Né? Quanto mais largo, quanto mais alto, maior a concentração dessa proteína. E aí eu faço uma regrinha de 3, né, com a área dessa parte do gráfico, a área desse pico, né, que é do meu interesse. Faço uma regra de 3 para minha concentração de proteína total. E aí eu tenho uma concentração aproximada daquela proteína na minha amostra. Por que é uma concentração aproximada? Porque não foram todas as proteínas que entraram no gel. Né? Algumas saíram, outras não entraram, então é uma relação aproximada, a gente consegue estimar. Nesse sentido, o que é importante? A gente vai fazer uma avaliação visual desse gráfico e pelo traçado, pela característica do traçado de uma determinada espécie, eu vou conseguir identificar visualmente, né? E depois, lógico, eu vou conferir na minha tabelinha lá, porque eu vou ter o traçado do gráfico e abaixo eu vou ter uma série de dados, inclusive o peso molecular daqueles picos que eu marquei, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar um gráfico aqui, não sei se vai dar para ver bem. Deixa eu ver aqui. Deixei até a mão aqui, ó. Assim, para quem eventualmente nunca viu. Ó, aí, aqui ó, eu tenho um traçado do sangue de um bezerro depois que ele mamou colostro, tá? Então, visualmente, né, quem fazia isso era a figura master do orientador, né? Pegava o nosso mapa, olhava e falava, Thaís, olha só, com esse peso molecular, com essa configuração, aqui é imunoglobulina A, aqui é ceruloplasmina, aqui é transferrina, eu tô lendo tudo avesso, tá, gente? Se eu ler uma coisa errada aí, vocês me perdoem. Aqui é albumina, colada nela eu tenho a IgG, e assim ele ia identificando as proteínas no gráfico. E aí, o que a gente fazia? A gente comparava, né, porque em experimento em geral a gente faz isso, comparava entre vários momentos diferentes a concentração dessas proteínas, tá? Então, mais do que eu me apegar ao valor da concentração que eu obtive por essa regra de 3, né, eu me apegava a quantos % mudou a concentração da minha proteína entre esses momentos.
Então, assim, no final das contas, o dado que você vai trabalhar, de fato, é o dado numérico, é a concentração que você calculou a partir do seu gráfico. Então, para a eletroforese, a gente não vai fazer rotineiramente uma interpretação baseada no traçado, mas sim na concentração que eu obtive. Agora, quando a gente fala do gel de agarose, né, que a gente pode ter picos policlonais ou monoclonais da parte das globulinas, né, isso passa a ser mais importante, a avaliação desse gráfico. Embora a gente não vá ignorar o valor numérico, né, que foi calculado ali dessa concentração. Mas acaba sendo mais importante, mais relevante a interpretação do traçado do gráfico. Entendi. Deu para... Deu para entender. Achei maravilhoso, já quero trabalhar com isso. Perguntaram também se tem como confiar nos valores de proteína refratométrica para investigar uma possível hiperproteinemia. Na realidade, não, né? Por quê? Por que isso, né? Só ele na clínica, né? E aí fala, vou avaliar isso aqui. O que acontece, né? Vamos supor, na minha realidade, né? Você está lá na fazenda, não tem como. O proprietário não vai pagar para você mandar para o laboratório, né? Vai ser interessante essa avaliação? Vai. Mas ela não é a mais confiável, por quê? Quando eu tenho aumento da proteína total, eu posso estar encarando ali uma desidratação, que em tese eu tenho que ter a capacidade de identificar clinicamente que esse animal está desidratado. Né? Então tem um animal lá que está parecendo uma uva passa e a proteína deu aumentada, provavelmente é isso, né? Porque até tinha essa pergunta aqui, na verdade a gente não tem uma situação em que há um aumento da produção de albumina pelo organismo, né? O que a gente tem é a perda de líquido que concentra mais essas proteínas. Mas eu posso ter uma hiperproteinemia por aumento de globulina. Então, se o animal eventualmente pode estar ligeiramente desidratado, eu reidrato ele e essa proteína continua alta. Então, muito provavelmente, isso vai ser uma situação em que há aumento de globulina. E pela refratometria, eu não vou ter essa informação, né? Eu não vou ter como concluir isso aí. Então, pode auxiliar, mas como às vezes a gente vê, dá uma variada, mas às vezes tem uma diferença bem significativa entre o valor do refratômetro e do biureto. A gente fica meio assim, tá meio esquisito isso. O ideal, né, é que você faça a proteína total e faça a albumina, e aí você faz a diferença aritmética ali e você já sabe, eventualmente, quem está aumentado, né? Mas sempre levando em consideração a clínica do animal também. Tá com a uva passa... A Elaine está perguntando, eu não entendi muito bem a pergunta, não. E dosagem de fibrinogênio? Pareada ao hemograma. Pareada, tá. Para grandes animais, a gente utiliza bastante fibrinogênio como marcador de reação inflamatória, né? O fibrinogênio também é uma proteína de fase aguda, né? Para o qual a gente tem uma avaliação específica, né? Então tem o teste menos chiquetoso, né? Que a gente faz por precipitação ali, e tem avaliações mais elaboradas para a gente chegar à conclusão de qual é a concentração do meu fibrinogênio. Como eu falei para vocês antes, né, quando a gente faz o proteinograma, a gente não utiliza plasma exatamente porque o fibrinogênio aumenta a complexidade dessa análise e ele tem métodos específicos de aferição, né? Eu consigo saber a concentração dele de outras formas. Mas para animais de grande porte, principalmente, e aí eu vou dizer mais uma vez que para pequenos eu não sei muito bem como é que funciona isso, é um marcador bem interessante, pareado exatamente ao hemograma. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho aquele leucograma de estresse, que eu não tenho como saber se é estresse ou não naquele primeiro momento. Estou meio apavorada ali, com medo de, né, deixar passar batido a necessidade do uso de um antibiótico, por exemplo. E o fibrinogênio acaba ajudando bastante nessa primeira avaliação. Porque se ele tiver aumentado também, isso vai me dizer que não é um leucograma de estresse, tem uma resposta inflamatória ali. Né? Então, é bem interessante a gente utilizar o fibrinogênio como marcador, porque é uma avaliação barata, né? E costuma agregar bastante informação nessa avaliação de rotina. Mas então, é bem interessante. Para pequenos a gente não usa assim tanto, mas para grandes sim. Até lá no laboratório a gente faz sempre quando são, né, os ruminantes. Sim. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quais as frações de monoglobulinas mais presentes no organismo animal? Bom, a que está em maior concentração é a IgG,
né? A gente tem várias frações de imunoglobulina, cada uma com a sua função específica. Hoje em dia, com o coronavírus, está muito em voga, né? IgG, IgM, quem está aumentado, né? Aquele desespero. Mas, assim, as mais abundantes são... A mais abundante é a IgG, né? E existe uma concentração local de alguns tipos de imunoglobulina. Então, se a gente for falar de maneira genérica, né? A IgA, que é um dímero, né? São dois Yzinhos unidos. Ela é mais presente em superfície mucosa, né? A IgG está presente em várias regiões do corpo do animal e é produzida mediante um estímulo, né, antigênico. A IgM, que é um pentâmero, por isso que ela nem entra no nosso gel de eletroforese, que é uma molécula gigante com peso molecular muito alto. Ela vai ser produzida, né, no início da resposta ao antígeno. Então, primeiro produz IgM, depois produz IgG. IgE é mais resposta anafilática, né, outras situações, nem tenho muita intimidade com a IgE. E tem na literatura também a IgD, né, que eu particularmente também não sou muito amiga, não conheço muito de maneira íntima, né, mas a IgG costuma ser a mais abundante. Na verdade, assim, eu sou fã da IgG, trabalhei com bezerro, transferência de imunidade passiva, então IgG é vida, né? Então tá. A Agatha tá perguntando aqui, para pesquisa de imunoglobulinas, você indica os testes sorológicos? Então, aí na verdade vai depender do seu objetivo, né? No que você está focando. Por exemplo, eu que trabalhava com transferência de imunidade passiva, né? E aí tem várias pessoas que trabalham nessa área, é extremamente importante para o manejo do dia a dia da propriedade, né? Ter essa atenção à concentração de imunoglobulinas que o bezerro vai absorver, né? Mediante a ingestão ali do colostro da mãe. Então, a gente consegue fazer avaliações ali indiretas, né, a campo, pensando numa eventual falta de recurso financeiro. Na pesquisa, a gente tem recursos um pouco mais avançados e aí, normalmente, a gente acaba usando ELISA, né, para quantificar essas imunoglobulinas. Agora, quando você vai fazer avaliação de uma imunoglobulina específica para um determinado agente, aí tem que ver o que se adequa mais, né, o que é mais indicado, o que é mais interessante. Tá, então, assim, de maneira geral, né, sem pensar em um agente específico, principalmente ELISA. A campo, né, existiam outros métodos, imunodifusão, em gel, que hoje em dia já está mais difícil adquirir os kits, né, para poder fazer essa avaliação na propriedade. Então, a gente acaba se baseando ali em outros métodos indiretos. Então, vou fazer aqui outra pergunta. O que seria um pico monoclonal e um pico policlonal no gráfico de eletroforese? E como que isso auxilia na diferenciação das patologias? Então, esses picos monoclonal e policlonal a gente tem no gel de agarose, né? Então, o monoclonal é quando eu vou ter o pico da fração gama, né, das globulinas, que isso vai me indicar que está tendo uma produção exacerbada de um único tipo de proteína, tá? Isso está muito relacionado a quadros neoplásicos. Agora, o pico policlonal, né, ele já vai ser um pico mais largo, né, porque a gente tem o aumento tanto da gama-globulina quanto de beta, pode ter de outras frações da globulina. Isso está muito relacionado também a alguns tipos de neoplasia, mas a processos inflamatórios. Né? Então, isso pode auxiliar nesse sentido. Tem até uma foto aqui, para quem quer entender. Aqui, né, o policlonal e aqui o monoclonal. Pra quem ficou na dúvida. Eu não vou mentir pra você não, que eu também fiz o meu dever de casa aqui, ó. Maravilhosa! Imprimi do livro, porque, né, afinal de contas, eu não tenho, aquele outro eu mostrei era meu, né, esse aqui eu não tenho. Então aqui, ó, a gente tem as frações proteicas, aí aqui a albumina, ó, tá vendo? Ela até diminui, que aí, cadê? Deixa eu achar meu papelzinho aqui. É tanta coisa nessa estante, gente. Aqui, na verdade, ó, só para quem nunca viu, um traçado eletroforético de agarose de várias espécies diferentes. Passei até uma canetinha mais grossa ali para todo mundo conseguir ver, né? Então, esse perfil, né, de quantos picos de alfa-globulina, beta-globulina, né, existem, varia um pouco de uma espécie para outra.
né? Mas em geral, o que que a gente tem? A albumina é a proteína mais abundante, né? A princípio, no animal normal. Então, o maior pico que a gente tem é o da albumina, né? E aí, numa situação de doença, né? Que aqui eram casos de cães com neoplasia, a albumina tá aqui, ó. Mas Uhum, olha o aumento que a gente tem da gama globulina, né? sim. Aqui também, a albumina tá bem mais baixa, né? E a gama globulina foi lá para cima. Então, isso é um pico monoclonal. Aqui, que a gente já tem aumento de fração beta e fração gama, a gente tem um pico policlonal, né? Que aí seria um caso tanto de inflamação quanto de neoplasia. Mas existem também vários outros marcadores, né, que podem ser utilizados. Então, na verdade, é uma questão, né? Se o laboratório já tem a técnica, tá lá, usa e vê se traz uma bastante agrega resposta, né, a essa pesquisa clínica. Ai, maravilhosa. Adorei que teve até ilustração. Quais são as principais causas de hipoproteinemias em pequenos e grandes animais? Você até falou, né? Um pouco Na aí. realidade, assim, quando a gente pensa em hipo, qualquer coisa, né, normalmente a gente tem três mecanismos aí, né? Ou não está entrando substrato, entre aspas, no organismo, então, por exemplo, um animal com desnutrição, né? Um animal que não ingere uma quantidade adequada de nutrientes, ele vai ter, ao longo do tempo, né, uma diminuição da síntese de vários compostos importantes para o organismo, a proteína, com certeza, é uma delas. A Uhum. gente pode ter outra opção, que é o excesso de perda, né? Então, animal que está em um processo catabólico intenso, animal que tem uma lesão renal, né? E o rim perde a capacidade de manter as proteínas no sangue, o que passa lá vai embora. Ou um animal que tem uma enterite muito intensa, né? Então ele acaba tendo uma perda, uma exsudação intensa de proteínas, acaba levando a uma hipoproteinemia também. E a outra situação são os problemas de síntese, né? Que aí vão estar relacionados principalmente à função hepática. Então, em geral, quando a gente tem esses quadros de hipoproteinemia importantes, né, a gente pensa nessas vias. E aí, dependendo da espécie, a gente tem as situações que epidemiologicamente são mais comuns, né? E a gente acaba direcionando para isso aí. Agora, olhou aquele paciente, coitada, cara da desnutrição, né? Olhou o paciente está com diarreia, olhou o paciente, né, fez lá os exames laboratoriais, nefropata. Aí você já achou de onde, né, Ou onde cheio de está indo a parasita, proteína. O né? bicho é um pé de jabuticaba, né? Tá aquela É, esfoliação, né? Hemoncos, né? sim. Dos pequenos ruminantes, enfim. Nossa professora de parasita sempre fala, gente, pede exame de fezes. Ela tá até aí assistindo, ela deve falar. Super importante, gente. Né? Deixa eu ver aqui. Você poderia falar um pouco da importância da dosagem de imunoglobulinas em neonatos? Claro, adoro. Então, na realidade, quando a gente pensa em neonatos, né? E aí eu vou puxar mais a sardinha para o lado de grandes, né? Que por uma questão da própria estrutura da placenta, né? São as espécies em que isso é mais relevante, mais evidente. Durante a gestação, a gente não tem a passagem de imunoglobulina da mãe para o feto, né? E o que a natureza fez para resolver essa questão, né? Taca a imunoglobulina no colostro. Então, a fêmea não passa para o feto durante a gestação essas imunoglobulinas, ela concentra as imunoglobulinas no colostro, e aí, quando esse animal nasce, ele precisa ingerir o colostro da mãe para adquirir essa imunidade de forma passiva, né? Essa imunidade humoral. Então, ele nasce, né, por produção própria, com uma concentração muito baixa de imunoglobulinas, né? Tanto é que o teor de proteína total de um bezerro neonato é 3,8, 4. E aí, depois que esse animal ingere o colostro, que ele absorve principalmente as globulinas do colostro, né, essa proteína total vai para 8,6, né? Coisa assim maravilhosa que a gente adorava ver. Então, é extremamente importante avaliar a concentração de imunoglobulinas no neonato, exatamente para a gente saber se esse animal teve uma transferência de imunidade passiva adequada, né? E que com isso, em geral, ele vai ter uma menor predisposição a uma série de doenças, porque, né, caiu no ambiente e está exposto a patógenos, né? Que às vezes para o animal adulto, para o animal mais velho, não vão ser deletérios, mas para o animal jovem sem imunidade humoral, né, vai significar aí
um desfecho infeliz, né? Então, é extremamente importante fazer essa avaliação. E aí, quando a gente pensa numa realidade de campo, né, na pesquisa a gente vai lá na imunoglobulina G, né, no doutorado eu fiz específico para rotavírus, então assim, a gente pode enfeitar o pavão bastante, né, mas numa rotina de campo, né, existem formas simples de fazer essa avaliação também. Então, usando o refratômetro, que é uma forma, né, mais barata que a gente teria de fazer essa avaliação a campo, eu posso verificar se eu tenho um aumento, né, se eu tenho uma concentração de proteína total nesse animal jovem elevada, né, acima de 6, 7, eu sei que esse animal mamou, ingeriu colostro e absorveu, né, num tempo aí hábil para que isso ocorresse de maneira eficiente, né. Então é extremamente importante para a gente exatamente ter essa perspectiva, né, de como esse animal vai se desenvolver. Existem outros fatores também, né, que aí se me deixar falando aqui a gente sai até do assunto. Mas assim, a ingestão dessas imunoglobulinas, ela tem impacto sobre a produção futura do animal, então quanto essa bezerra vai produzir de leite na primeira e na segunda lactações vai estar relacionado ao quanto ela ingeriu de imunoglobulinas, né, ao quanto ela absorveu. E assim, ainda é uma daquelas questões negligenciadas que a gente não entende o porquê, né? Já está tão claro a importância, mas enfim. E no proteinograma a gente tem a possibilidade de avaliar também essas imunoglobulinas, né? Então a gente consegue avaliar IgA e IgG. Mas uma particularidade que a gente tem com relação à IgG é que ela é quebrada, a molécula dela é quebrada em cadeia leve e cadeia pesada, né? Então a gente tem 2 picos que me dizem... Ah, meu Deus, meu telefone está desmaiando aqui. Então, no traçado, a gente tem 2 picos que mostram, né, o quanto esse animal absorveu. Eu vou mostrar, só a pessoa aqui, mostra o que está acontecendo, gente. Então, aqui, ó, só para ilustrar, ó que coisa linda. Então, aqui é o soro de um bezerro que não mamou colostro ainda, né? Então aqui, ó, IgG, por exemplo, que a gente tem uma cadeia aqui e a outra aqui, não tem quase nada. Aí mamou o colostro, ó o pico que forma aqui, ó, da cadeia pesada e da cadeia leve. Que legal. Tá? E IgA também, tá aqui, ó. Tava pequenininha. Aí, ó, aumentou. Adorei. Então, não me pergunta de imunoglobulina não, que eu vou longe, vai. Vamos fazer uma live só disso. Oba! Ai, deixa eu ver aqui. Outra. Ah, alguém tinha me perguntado aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Era sobre... Ah, tem experiência em proteinograma de urina em animais com doença renal crônica? Então, eu estava contribuindo com um colega que trabalha nessa área, né, para a gente começar a avaliar uns dados, mas eu acabei ainda não me inteirando muito, né? Mas eu sei que tem bastante gente assim, que eu conheço que está focando nessa área, a gente só tem que dar uma pesquisada e ver se esses dados já estão publicados, se eles conseguiram um bom resultado, porque a coloração, inclusive, que é utilizada, né, para essas proteínas da urina, ela é diferente. Então tem que fazer umas adaptações na técnica. Mas existem estudos nessa área, eu só não vou saber dizer para vocês, né, o que a gente tem de achado. Mas posso procurar também, dá nada não. Outra pergunta aqui. Hiperalbuminemia sempre será desidratação? Ou que outras avaliações eu posso fazer em conjunto para descartar que se trate dessa condição? Você já até falou, né? Hiperalbuminemia é desidratação. Você pode fazer um VG ali junto, só para, né? Mas... Então, aqui a próxima. Qual a importância da avaliação de proteínas em animais com neoplasias, como leucemias, linfomas ou mieloma múltiplo? Então, vai existir uma resposta inflamatória importante, né? E vai existir também a mudança do perfil dessas imunoglobulinas. Então, a gente vai ter uma cinética diferenciada nesses casos. Como é uma área que eu não trabalho muito, né? Pequenos animais, onco, enfim. Eu também não vou saber dizer qual proteína muda, né? Mas com certeza tem importância, já deve ter estabelecido na literatura quais proteínas mudam em maior
de forma mais exacerbada, né? Quais delas eventualmente são marcadores de prognóstico. De maneira geral, a gente não fecha o diagnóstico de uma condição pelo proteinograma, né? Mas a gente consegue ter informações prognósticas importantes. Porque muitas vezes existem várias proteínas importantes para aquela espécie que vão responder diante de estímulos diferentes, né? Então eu posso ter o aumento de aptoglobina tanto no bezerro com diarreia quanto no bezerro com pneumonia. Né? Eu posso ter eventualmente tanto num tipo de neoplasia quanto em outro aumento da proteína C reativa, vamos supor. Né? Então eu não vou conseguir diferenciar essas condições pelo proteinograma, provavelmente. Mas pode ser que haja um perfil específico aí para determinadas neoplasias, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Quais as principais interferências em vivo e in vitro que a avaliação de proteínas pode sofrer? De maneira geral, as proteínas são bem estáveis, né? Então, a gente tem que se preocupar, na realidade, porque a gente também vai depender da avaliação lá do biureto, né? Então, tudo que interferir na avaliação do teor de proteína total pelo biureto vai acabar interferindo de alguma forma no proteinograma. Lipemia, hemólise, né? Mas, de maneira geral, em termos de armazenamento, as proteínas são bem estáveis, né? Então, a gente consegue conservar essa amostra por bastante tempo, fazer essa análise ali um tempo depois. A menos 20, elas ficam vários meses estáveis, né? Então, a gente consegue uma boa avaliação mesmo em amostras armazenadas. Agora, com relação a essas interferências pré-analíticas, acho que seria mais, né, realmente focar naquilo que interfere no biureto. Interferir no biureto vai ter algum impacto também no seu proteinograma, porque você precisa do teor de proteína total para calcular a proporção das suas proteínas, né? Aqui embaixo acabaram de perguntar. Proteinogramas detectam proteínas associadas a fármacos? Então, na realidade, muitas dessas proteínas, elas podem estar ligadas a compostos diferentes, não apenas fármacos, como outros compostos também. E isso pode ter um impacto, né, no peso molecular que a gente vai identificar lá no nosso traçado. Por isso que existe também uma certa variabilidade. Eu não posso ir na literatura ver que determinada proteína tem um peso, olhar qual é a proteína no gráfico que tem aquele peso e dizer que a proteína X é aquela ali. Mas, de maneira geral, na verdade, eu não sei se eu entendi muito bem o que a pessoa quis saber com relação a isso. Se a proteína estiver ligada ao fármaco, ainda assim, ela vai entrar na corrida, ela vai participar e ela vai aparecer lá se ela estiver dentro da faixa de peso molecular que o meu poro permite reter, tá? Mas você não vai saber de antemão, né, exatamente o que está acontecendo ali, então... Não sei se quiser perguntar de outra forma, se eu não tiver respondido. Refaz e reformula. Perguntaram também quais são as proteínas de fase aguda que aumentam mais em cavalos com síndrome cólica. Para equino, a amiloide sérico é uma proteína mais importante, né? Mas o que eu aconselharia, na verdade, né, para quem quer ter essa informação? Eu tive uma situação bem específica, né, no meu doutorado que me chamou a atenção e que meio que me abriu os olhos para dados de literatura que nem sempre vão corresponder ao que a gente tem ali no nosso dia a dia experimental, né? Então, por exemplo, só para fazer um paralelo, para bovinos, a proteína de fase aguda mais importante é a aptoglobina e a amiloide sérica. A amiloide sérica a gente não estava no gel, ela não aparecia na corrida. Então a gente focava muito na aptoglobina, né, para ver se a reação tinha sido mais ou menos exacerbada para aquele indivíduo. Só que nos meus bezerros que tiveram diarreia por rotavírus, a ceruloplasmina mudava muito mais do que a aptoglobina. E teoricamente ela não é a proteína mais importante para bovinos. Mas naquela situação específica, ela foi a que me deu uma resposta mais consistente, né? Então, todo animal que tinha diarreia por rotavírus tinha uma mudança importante na concentração de ceruloplasmina. Por isso que eu digo que, assim, genericamente, se a gente for falar de equinos, né, seria a amiloide sérica. Mas pode ser que, especificamente na cólica, dependendo também, né, da fase da cólica que você pega, se é um quadro mais grave, menos grave, né, há quanto tempo o animal está manifestando aquela normalidade,
pode ser que outras proteínas deem uma resposta mais marcante. Tá? Amostras congeladas por muito tempo, pode haver desnaturação a ponto de invalidar a análise, né? Ou destruição da proteína? Então, vai depender do quanto é esse muito tempo, né? Na realidade, assim, se o congelamento for a -70, essas proteínas vão se manter viáveis por muito mais tempo, por talvez até anos, né? No -20, depois de 3, 4 meses, a gente já pode ter uma interferência importante. Então, esse muito tempo vai depender realmente, né, do seu freezer, né? Do quanto essa temperatura se manteve estável. Porque é aquela coisa, né? Às vezes você põe no -70, mas o -70, semana sim, semana também tá dando problema, descongela tudo, pânico e terror, tira sua amostra daqui. Então, isso também vai interferir, né? Congelar e descongelar vai acabar sendo ruim para essa amostra. Mas aí, se muito tempo, vai depender. Pode ser que interfira, sim. Eu vou olhar uma pergunta que mandaram aqui, aí eu acho que eu vou ficar muda, né? Igual daquela vez lá que você falou. Uhum. Não, já foi. Eles perguntaram de novo aqui, mas eu já tinha feito para você. Então deu certo. Então acabaram minhas perguntas. A não ser que Acabaram as perguntas? A não ser que alguém faça mais alguma outra pergunta aí. Será que alguém fez uma pergunta aí que a gente não viu? Não, porque eu fico aqui sincronizada com o LabVet, né? Eles vão me mandando as perguntas que aparecem aqui. Pra gente não perder nada. Então, essas foram todas. Então, professora Thaís, queria te agradecer. Queria primeiramente te elogiar, que eu gostei muito da live, de verdade. Achei incrível. Aprendi muito. Eu não faço, né? Porque, igual você falou, a gente faz mais em pesquisa, né? Então, eu não vejo isso na rotina. Então, gostei muito. E já fiquei interessada, já quero trabalhar com isso. Já vou te procurar. E gostaria de agradecer em nome do LabVet, tanto dos residentes como da pós-graduação, né, nossos mestrandos do laboratório, e dos professores, professor Carlos Henrique e professora Cristiane Baldani, que está aqui assistindo. Então, agradecer em nome da equipe do LabVet pela sua participação e pela excelente palestra, e queremos outras. Obrigada. Teve uma que é, né, amiga nossa, né? A gente vê aqui, ela falou que ela fez uma pergunta que a gente não respondeu. Ai, meu Deus. A Maristela. Gente, eu tô vendo aqui recado dos meus ex-alunos de Botucatu, amigos, todo mundo entrando aí para prestigiar. Muito obrigada também. Agradeço, né, todas as pessoas que participaram, que assistiram, e a vocês que me convidaram também. Né? Eu queria assistir várias lives, né, no YouTube de outros palestrantes, muito bacana. Então, assim, me dá uma alegria muito grande, principalmente eu tendo me formado na Rural, né? Não vou dizer quando eu entrei aí, tem lá no meu Lattes, se alguém tiver a curiosidade de saber, mas eu prefiro não revelar esses dados. Eu fico muito feliz, né, em ver o nível de vocês, né? O profissionalismo com o qual vocês tratam essa proposta que vocês trazem, né? De fazer essas lives com temas atuais que são relevantes para o dia a dia, né? Do patologista clínico, do clínico, do médico veterinário em geral. Né? Vocês são umas gracinhas, super educadas. Né? A Agatha entrou em contato comigo, você também. Eu queria agradecer muito, fiquei muito feliz com esse convite, né? Com essa oportunidade, como eu falei para vocês. Estou à disposição, né, para o que eu puder ajudar. Agora eu estou aqui em Vila Velha, eu comecei aqui no final do ano passado, vou começar a aquecer aí a pesquisa, né, começar a seguir minha linha aqui, mas eu estou à disposição para o que vocês precisarem também. Né? Se por acaso tiver ficado alguma dúvida, podem me enviar, a gente vai tentando sanar aí essas questões. Né? Desculpa a empolgação, que eu vou, né? Vai um gancho, outro gancho, quando vê, a pessoa está empolgada lá. A resposta do assunto é assim, né? Né? Inclusive Maristela, que falou que faltou a pergunta dela, eu realmente não vi, a gente não viu. Pode enviar, que a gente envia para ela ou manda direto para ela que a gente responde. Beleza. Tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, beijão para vocês. Uma boa semana a todos. Tchau. Vai dar certo. Tchau. Beijo. Beijo.